pelo que não a cortarás, pois será a árvore do campo e que se algum homem precisar usar, porque ela seria sitiada por ti. Isso é lei. Então não fica cortando pé de goiaba, pé de manga, tá na lei. Pé de abobrinha, pé de chuchu, derruba tudo, tá na lei. Tá? Então Cristo cumpriu o que nós não cumprimos, porque nós não sabemos nem o que está escrito. Como é que eu vou cumprir? Eu não entendo o que eu leio. Vocês haviam entendido que o sacrifício ele é abalizado na mesma categoria e no valor de moeda de prata? Uma novidade pra gente. A gente lê, mas não entende o que lê. Por quê? Porque não tem quem explica. Então o Antigo Testamento fica difícil, ele fica truncado. Mas ele não deixou de existir no Novo Testamento, porque ele acompanha a vivência do Cristo da cruz. O Cristo da cruz, todas as pregações dele, a maior parte, eram em cima do livro de Deuteronômio, né? Que como na aula passada a gente viu que recapitula o chamar. Ouve, ó Israel. E que ouvir é diferente de escutar, né? Então, é por aí, né? É por aí, é disso que nós estamos falando. E aí a gente entrou na questão da antropologia humana e que... Oi, pois não? Duas coisas. Uma é que o preço de Jesus na cruz é inestimável. É impagável. Não tem valor que se faz. E a outra coisa em relação às leis, né? E o que foi passado pra gente realmente na verdade, é ética e moral, né? É muita coisa que as pessoas não consigam entender pela dificuldade da palavra, porque estavam num outro período, numa cultura diferente, mas, pelo que eu vejo, nada mais é do que ética. Sim. Do que moral, do que ter bons costumes, do que não infringir a vida do outro, do que não prejudicar o outro, né? E depois, quando vem a graça, acha pra mim aquele que fala do... o véu, porque ele fala assim, vocês não entenderam nada. É muito mais simples que isso. E daí, eu acho, não sei se estou falando bobagem, daí se unifica nos dois primeiros mandamentos. Alguma coisa de oferta, de lei que não foi cumprida, lei difícil de cumprir. Então eu vejo dessa forma, que daí ele acabou simplificando as coisas, né? Se eu amo a Deus, eu não faço as coisas, se eu amo ao outro, eu também não vou fazer o que eu não quero para o outro nem para mim. É o que eu vejo. Ih, eu trunquei aqui. Deu uma truncada aqui. Márcia, é exatamente isso. Você fez uma análise correta do que a gente está estudando. Eu até quero ouvir mais pessoas. E hoje, graças à teologia e graças ao conhecimento, né, que evolui, a gente está tendo essa leitura do amar ao próximo como a ti mesmo, colocando nomes bonitos. Gratidão, humanização, a questão de humanizar a saúde, humanizar a educação, humanizar a escola, a humanização, né? Voltar, isso nada mais é do que o próximo, quando eu falo de humanização, né? Então, reintroduzir, socializar valores que estão aqui dentro do Antigo Testamento. Não existe antigo e novo, é o testamento, é uma coisa só. Isso foi dividido e nós, protestantes, evangélicos e católicos, aceitamos dessa forma. Mas, na verdade, o testamento, ele é um só. Os judeus aceitaram também essa divisão, né? Mas ela acontece, ele é um testamento, tá? Bom, alguém mais quer colocar alguma observação? Eu queria, Angela. Por favor, Ju. Eu Ju. tô achando o texto, mas é Romanos. Não sei se é aqui em Romanos 2, dá para ouvir? Dá para ouvir.
Vai falando que a gente tenta te ajudar. Acho que travou. Não travou não, Juliana, pode falar. Juliana, pode falar, tua voz tá boa, pode falar. Pegando o gancho no da Marcinha aí, que ela falou, tem uma parte em Romanos, eu tô tentando achar aqui, não consigo, depois se você puder colocar, que fala que aqueles que não conheceram, vou falar com as minhas palavras, os que não conheceram a Jesus, morreram sem conhecer a Jesus, se eles praticaram a lei no coração, eles serão julgados então pelas obras deles. É mais ou menos isso. Sim. E aí dá para entender essa simplicidade, né? Essa ética moral que a Marcinha colocou. Se a pessoa for justa, ela já nasceu com isso no coração dela, mesmo não conhecendo a Jesus, ela morreu sem conhecer. Ela vai ser julgada então pelas obras dela, é mais ou menos isso? No caso, o que Paulo está citando ali em Romanos é um povo que não tinha vivido a graça, não tinha vivido Jesus. Nesse sentido, sim, ele vai ser julgado. Eu acho que tá aqui, ó. Romanos 11. Romanos 11. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a escritura se refere a Elias, tal. Esse é pela graça e já não pelas obras, do contrário, a graça já não é mais graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou os que não foram endurecidos, isso é, os que tinham coração, né? Como está escrito. Tá aqui. Porque o fato de não terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos. E se foram santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade, se for santa a raiz. É nesse contexto do capítulo 11 que você está trazendo isso. Sim, não teve oportunidade de conhecer a Cristo, nem nada do Evangelho. Então, nesse caso, o critério é bem próprio de Deus. É pelo cumprimento da ética, da moral, do respeito ao próximo, do respeito com o meio ambiente, do respeito com o animal. Para a gente que estuda um pouco de judaísmo, é tão interessante, porque eu estava ouvindo uma vez um rabino falar, e a minha gata, ela não deixa eu tomar café sem... Ela fica miando até eu pôr a comida dela. E eu fui reclamar e a pessoa disse assim, mas no judaísmo, você primeiro alimenta o boi, põe o feno pro boi, pra vaca, pro bicho no curral. Depois você vem pra dentro e toma um café. Então, a gente nunca pensa, né? Porque o egoísmo tá instalado. Quem é meu próximo? É o boi no curral. O texto bíblico vai dizer, não amordace a boca do boi que trabalha. Deixa ele comer, né, do que ele encontra. Ó, que interessante. E nós pensamos, às vezes, de uma forma bem diferente, bem egoísta, né? Algum outro comentário? Se a Juliana achar o versículo, Ju, pode postar no chat ou pedir para entrar novamente, tá? Então, Oi? Eu tô procurando aqui. Tá. Essa tricotomia da alma, do corpo e do espírito, né? Eu tô procurando o versículo. Perfeito. Então, a salvação oferecida por Deus em Jesus Cristo é para os seres humanos, enquanto unidade, corpo, alma e espírito, né? A Bíblia vai falar de 3 povos, né? A salvação para Israel, para a igreja. A Bíblia situa o tempo todo, ela está falando de 3 povos, né? Israel, igreja e mundo, né? Bom, então não pode haver separação entre o cuidar do corpo ou do espírito, porque o homem é um todo. Corpo, alma e espírito, é um todo. Se a minha alma, isso é, se as minhas emoções estão doentes, o meu corpo vai adoecer.
A medicina chinesa avalia muito isso, né? Pelo toque, o médico vê a energia do teu órgão, mas a mente ficou doente antes. Hoje a psicologia chama isso de psicossomático. A doença acontece primeiro na mente e depois se reflete no corpo, tá? Mas o texto bíblico também fala isso, porque o salmista, no Salmo 51, eu acho, depois que ele toma consciência do pecado, né, com a Betseba, e ele pede perdão, ele vai falar: lava-me completamente da minha iniquidade, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. A alma dele estava doente. O peso da culpa, né? Do pecado do adultério que Davi havia cometido. Pequei contra ti e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo. Eu nasci na iniquidade. E aqui é uma confusão também, tá? Não era isso que eu queria falar, mas vamos deixar para depois. Ele fala que de tanto ele guardar o pecado dele, os ossos estavam apodrecendo, né? Então, o pecado está muito ligado à nossa emoção, a culpa, a falta de perdão, as dores que a gente carrega pelos não acertos. E a função de Deus é tratar com a gente na alma, no corpo e no espírito. Tem um louvor evangélico que também fala, né? Porque te abates a minha alma, espera em Deus, né? O Salmo 139, eu gosto muito do Salmo 139, e ele vai falar assim: no Salmo 39, versículo 13: pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, porque de modo maravilhoso e assombrosamente me formaste. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto eu fui entretecido. Isso foi tecido, né? Cada célula da medula que vai formando, que vai virando, que vai formando os ossos, né? Nos teus olhos me viram uma substância, eu era informe. E tudo isso estava sendo escrito no teu livro. E ele fala dos rins dele, quando os rins foram formados também. Então a gente aqui acredita que essa forma poética, né, do Salmo 139, da relação que o salmista tem em falar parte por parte da formação do corpo humano e de como Deus conhece a estrutura desse corpo, né? É bem interessante mesmo, né? Bom, então a gente está nessa discussão. Você quer ler, Juliana? Se você achou, você quer ler? E aí... Eu achei, eu postei. Postou no chat? Deixa eu ir lá ver. Eu tinha postado 14 ou 15, mas aí eu postei um pouquinho antes. A partir do 11 ao 15, Romanos 2. Ok. Romanos 2, do 11 ao 15. Resumidamente, ela postou: porque quanto aos gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, isso é, desconhecem a ética, moral, o costume. Para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, isso é, obedecem, né? Testificando juntamente a sua consciência. A consciência me faz praticar o que é certo, mas eu não conheço a lei. E Paulo vai falar que isso foi escrito na tábua do coração, essa lei, né?
tá? Essa consciência que tem os pensamentos quer acusando, quer defendendo. A Juliana postou no chat, tá? Para quem quiser ler. Obrigada, Ju. Depois eu postei desde o 11 que fala porque para com Deus não há acepção de pessoas. Aí acho que é legal depois meditar em casa. Esse texto sempre me intriga, mas eu acho que pelo que você estava comentando e a Marcinha colocou, eu acho que encaixa aí. É legal quando esses textos que intrigam a gente obtém resposta. Porque, Halamanaias, né? Aquele versículo que diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E a vida eterna é essa, que creiam, né? Que ele e eu, o Pai, somos um. A vida eterna é essa. O que é a vida eterna? E aí a Bíblia vai discorrer trocentas coisas sobre o que é a vida eterna. A vida eterna é que a gente tenha vida em abundância. A vida eterna é que a justiça de Deus seja praticada na terra. Então a gente vai e foge teologicamente, joga a vida eterna lá no céu. E aí a gente quebra o sacrifício de Jesus. Se a morada é no céu, para que eu preciso cumprir, amar ao próximo como a ti mesmo? Isso é relacionamento, né? Então a gente tem que rever tudo isso que aprisionou a nossa mente. E nós estamos discutindo a questão do corpo, nem chegamos lá ainda. Que isso, pelo texto de Agostinho, que eu postei para a gente ler, e vai de encontro com o que o salmista fala, e Agostinho deve ter pirado na batatinha a hora que ele leu, eu nasci na iniquidade, no Salmo 51, e em pecado me concebeu a minha mãe. Agostinho deve ter lido isso por causa dos traumas que ele carregava, né? Que ele está falando o pecado da relação sexual entre o pai e a mãe dele. Mas é uma leitura equivocada, né? É uma leitura equivocada. Isso é teologia. E aí a gente vai ter que ir caminhando na Bíblia e conforme Deus vai nos libertando, descobrir qual a teologia que nos cabe. Sabe? O que o Espírito está revelando para mim? Como a Juliana colocou um texto forte, né? Romanos 2, do 11 em diante, e termina, Deus não faz acepção de pessoas. Depois de Paulo ter discorrido sobre quem está na lei e sobre o gentil que não está na lei, mas que ele tem uma consciência que testifica, acusando ou defendendo ele, né? Por vezes a gente que está há muitos anos dentro da igreja, aprendeu a julgar, né? E o texto diz que é para nós não julgarmos, né? Nós aprendemos a decidir no lugar de Deus o pecado do outro, a julgar o pecado do outro, né? E a condenar o outro. Nós já pré-julgamos dentro das nossas certezas, que o texto diz isso, pronto, acabou. E a gente viu que a gente não sabe nem interpretar o preço do sacrifício de Jesus, né? A gente não sabe nem interpretar o preço do sacrifício de Jesus, tá? Então, esse debate que a gente está vendo aqui são pontos teológicos que foram formando a nossa teologia, né? A nossa teologia. Não estamos discutindo aqui se está certo ou se está errado, mas que por vezes nós estamos presos a essas teologias, nós estamos presos a essa teologia e não deixamos o texto falar. É por isso que na aula da semana que vem a gente vai ter um espaço para a interpretação do texto. Como nós fizemos agora com Levítico 5, a questão de avaliar o sacrifício do cordeiro
Transformando em Prata, nós pretendemos trazer alguns textos na primeira semana do dia 20 com o português, né? Desculpa, semana que vem sou eu ainda. No dia 20, nós vamos ter uma interpretação de texto no português, para ensinar vocês a lidarem com essas dificuldades de como ler o texto. E no dia 27, nós vamos nos deter em algumas palavras que são palavras-chave, mas que na tradução perderam a sua força. E aí, então, a gente vai estar falando, no caso, nós vamos estar usando o grego, né? Tá, então nessa questão da salvação, que é o que a gente está falando, do preço que foi pago na cruz, e aí fomos para Levítico 5, o Novo Testamento, ele defende, né? Ele coloca que a salvação é tanto para a cura do corpo, quanto para o perdão desses pecados. E a ressurreição é tanto do corpo, quanto para a libertação do cativeiro, tá? Então, oi? Eu estava pensando aqui, você falando sobre o preço. Quem está falando? De prata, é o Cícero. Oi, Cícero, tá, legal. Boa noite. Boa noite. Pode falar. Sobre o preço, né, que se paga, eu fiquei imaginando aqui a alma de Judas Iscariotes, a hora que ele se deu conta das 30 moedas de prata que ele recebeu para trair Cristo. Uma coisa que deve ter pesado muito na alma dele. Tem a questão da gente não ter essa leitura, né? Porque ele foi uma alma atormentada. A gente está falando da salvação do corpo, da alma e do espírito, né? Da reconciliação do homem com Deus através do sacrifício da cruz. Através do Cristo ter se feito maldito, mas ter cumprido todo a legalidade da lei nele em si. E que a maldição na cruz é a ausência de Deus. Porque Deus, a bênção é a presença de Deus. E a maldição é a ausência de Deus. Então Deus se ausenta porquanto ele se fez maldito na cruz. Judas, ele vai ao sacrifício, ele comete um suicídio, né? Ele se enforca. Ele ultrapassa o limite da emoção dele na alma. A alma dele enlouquece a ponto do suicídio. A culpa que pesou, quando eu acho que é o que você colocou, ele se abriu para o que ele havia feito. Mas a gente viu aqui que a terra é do ser humano e que os seres espirituais e os anjos caídos, eles fazem ingerência na terra, mas eles não têm poder. Eles usam seres humanos para prejudicar a terra, o outro ser humano, para as maldades, né? Então, isso a gente chama de opressão ou possessão. Mas eles não lideram o planeta, eles usam um ser humano para fazer aquilo que a interação da maldade quer, através da possessão ou da opressão. Judas, ele passou por uma opressão muito grande. O pensamento, porque ele tinha dentro do coração dele esse sentimento da mesquinharia, né? Quando é liberado o bálsamo para lavar os pés de Jesus, e ele fala, avaliando de novo, um sacrifício de 300 denários, o denário era um dia de trabalho, né, do trabalhador, um dia de trabalho, se vendesse aquilo, teria dinheiro para comprar comida para os pobres. E, no entanto, ele diz, não, mas ele alega isso. Só que tem um nome para esse negócio aí. Ele é matizar. Significa que eu uso uma defesa, porque eu quero forçar você a concordar comigo no meu pensamento. Né? Então ele disse, não, a gente podia vender, mas ele não queria vender para os pobres, ele queria pegar para ele mesmo. Que a história vai contar
que ele não entra por acaso, ele já tinha esse perfil de ladrão, né? Ele não era um zelote, ele não queria dinheiro para comprar armas para guerrear contra o exército romano. Ele queria pôr a mão no dinheiro mesmo. Eu acho que quando a ficha cai e ele se suicida, o campo de sangue, né, como é chamado, justamente cumprimento de uma profecia. Sidney entrou? Sidney, você entrou? Tô aqui. Tá onde esse cumprimento da profecia das 30 moedas? Eu sei que tá no Antigo Testamento, mas eu não saberia achar lá agora. E você é uma Bíblia ambulante, né? Jeremias. Tá em Jeremias? Aonde? Vamos aí pro capítulo. Esse é o professor de grego de vocês, viu? Da aula do dia 27. Tô vendo aqui no. Jeremias, vamos achar. Calma aí que eu acho. Tá. Já falo já. Tá bom. Então, fecha o teu microfone e aí você chama de novo. Então, a gente está discutindo as questões do corpo e da alma e do espírito, que na ressurreição dos mortos, na ressurreição do corpo, esse bloco, Ângela, vai ressuscitar ou vai ser arrebatado. Então, a nossa questão de cristianismo hoje é trabalhar, e eu acho muito legal, aquilo que a gente chama fruto do espírito. Então, vamos supor que isso aqui seja uma bergamota, né? Então, uma bergamota, uma poncã, uma mexerica, é cheia de gominho, tá vendo, ó? O texto lá em Gálatas vai dizer que nós somos capacitados de 9 gominhos. Eu vou lá ler os gominhos. Tá em Gálatas, tá? Deixa eu achar aqui. Ó, então um gominho chama longanimidade, o outro gominho chama benignidade, o outro gominho bondade, o outro gominho fidelidade, o outro gominho alegria e paz. São 9 gominhos. Agora eu pergunto, quando Paulo diz, não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim, a esperança da glória. Então a esperança da glória é Cristo viver em você. Se Cristo cumpriu a lei e ele tinha todos os gominhos, paz, fé, benignidade, mansidão, domínio próprio, Paulo diz, Cristo vive em mim, não significa, eu sinto no meu corpo as marcas de Cristo. Não é a chibatada, não é o navio, não é o sofrimento que ele teve. Mas ele sente o que é ser cristão. É o esvaziamento do conhecimento. É disso que nós estamos falando. E para eu me esvaziar, o que não é o caso de Judas, eu preciso estar cheia desse espírito, com todos os gominhos da mexerica completos. Não faltando gominho na minha mexerica. Em mim falta um monte de gomo. E tem uns que são pequenininhos assim, tortinho. Nasce torto, que nem uma bananinha torta. Então, o cristianismo é o quanto eu ando em observância para a transformação do meu caráter, para que eu tenha a mente de Cristo, para que eu seja longânima no julgar alguém, para que eu seja benigna, para que eu tenha benignidade, para que eu seja mansa com o outro, né? Comigo mesma, com o desconhecimento do outro. Isso é cristianismo. Cristo vive em mim significa eu tenho fruto do Espírito. Porque a gente precisa desses 9 gominhos da mexerica para ter um fruto. Nesse momento de pandemia, eu acho que é o melhor momento para a gente ver que o fruto da... Por que as pessoas estão desesperançadas e estão bancando Judas por aí? Estão sem esperança, porque a alegria tem sido roubada e a paz tem sido roubada.
Um vírus solto por aí nos tirou a paz. A falta de comunhão com os irmãos, com os amigos, com a família, com o churrasco, nos tirou a alegria. A falta da liberdade de ir e vir nos tirou a alegria. Então, Romanos 15, 13 vai dizer, né, que a alegria e a paz são pilares para a estrutura da esperança. Nós estamos sendo quebrados na nossa alegria e a nossa paz. Então, nós não temos esperança, a gente não sabe o que vai ser amanhã, o que eu vou fazer amanhã. De novo, a necessidade do fruto do Espírito. Achou, Sidney? Achei sim. Quer falar? Sim, a profecia ela tá misturada, tá? Ok. Se a gente for lá em Mateus 27, vai dizer que... Vamos acompanhar o Sidney, pessoal. Mateus 27. Então se cumpriu, 27:9. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que se foi estimado aquele a quem algum dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Essa passagem se refere a Jeremias 32, de 6 a 9. Mas a profecia especificamente está em Zacarias, capítulo 11, versículo 12. E eu lhes disse, se vos parece bem, dai o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, o meu salário 30 moedas de prata. Então é uma profecia que está em dois lugares. Jeremias 32, de 6 a 9, e Zacarias 11, 12. Ok. Tudo bem, Cícero? Foi por aí? Tá. Esse texto que o Sidney leu, do Antigo Testamento, em Zacarias, vocês estão com o texto aberto, pessoal? Já deu para perceber que a gente usa muita Bíblia, né? Nas aulas. Quem tiver com o texto aberto, em Zacarias 11, vai ver que ele está discorrendo de uma forma muito lúdica, de uma forma muito sapiencial, esse texto. Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipestre, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o denso bosque foi derribado. É de uma forma poética, mas ele está dizendo aonde a região de Bazã. A região de Bazã é uma região onde Amós vai profetizar para o rei Jeroboão, no rei norte. E ele fala, vacas de Bazã. Isso é, a região onde se criam ele compara as mulheres daquela região iguais às vacas de Bazã, porque as vacas eram bem fartas, né? Bem pesadinhas e bem alimentadas. Estou falando de Amós. Aqui Zacarias está se reportando à região que Amós vai chamar de vaca de Bazã, de uma forma muito lúdica. Aí eu estou lendo interpretação de texto, porque é impossível ler um texto e entender o que a palavra está dizendo se eu não vou para o contexto histórico ou para a geografia do texto, tá? Então ele fala, geme, porque os cedros caíram. Quem tem cedro é Líbano. Quem tem cedro é Líbano. Aí eu tenho que pegar onde está, inclusive a bandeira do Líbano tem um cedro, né? Como árvore representativa. Onde estão as mais excelentes árvores serão destruídas. E os carvalhos de Bazã. Então ele está falando de duas regiões no primeiro versículo. Líbano, cedro.
Carvalho, Bazã, no norte de Israel. Olha aí, tá? Para chegar no momento lá das pratas. Então aqui tem toda uma poesia, né, discorrendo para chegar na profecia, porque a profecia ela não é revelada. Ela está revelada no texto. A interpretação é o Espírito Santo quem dá. Então eu preciso entender o que está revelado no texto. E como eu entendo o texto? Eu preciso do apoio da língua, da linguística. Eu entendo o texto, situo ele geograficamente, como eu falei aqui, Líbano e norte de Israel. Eu situo o texto e aí eu vou, terminei de entender, aí o Espírito me revela o que está acontecendo, tá? Algum irmão de Deus que associou essas 30 moedas de Zacarias 11:12 com o texto de Mateus, foi por revelação, não foi por achismo, né? Tudo é feito pela revelação, tá? O Sherd vai dizer que esse era o preço estipulado de um escravo ou de um boi. Parece que a gente hoje está querendo trabalhar sobre preço, né? Vimos isso em Levíticos e tornamos a ver aqui agora.